Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o episódio 12 da quarta temporada de Riverdale. Deixa seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo de Riverdale e vem comigo. Esse episódio 12 foi um bom episódio, eu acho que ele teve uma dinâmica bem legal e a gente conseguiu até um espaço pra focar em personagens que não apareciam há muito tempo. E isso inclui a Toni, o Kevin e o Fangs / Foca, né, que é o mesmo personagem. Então eu vou falar primeiro desse cenário aí, desses personagens, e depois a gente segue pros personagens que a gente já tá acostumado a ver muito mais. Então o que acontece nesse episódio é que um nome muito antigo de Riverdale, Nick St. Clair, volta, reaparece, ressurge, vindo do inferno de fato, e aí ele aparece lá no clube do Bordeaux, e aí quem recebe ele é a Toni, e ela não sabe de nada que aconteceu. Quando a Cheryl vê ele, ela fica com um gatilho, e aí ela conta pra Toni tudo o que aconteceu, e a Toni fica com sangue nos olhos por causa dele. Eu acho que uma coisa muito legal que veio desse momento nesse episódio é que a gente conseguiu saber um pouquinho, mas bem pouquinho assim, tipo, Roberto, eu preciso de muito mais do que isso pra você compensar por todos os episódios que você deixou a Toni sem falas ou, tipo, só no canto aparecendo, tá? Mas aqui ela compartilhou um pouquinhozinho da vida dela um pouco antes dela vir pra Riverdale, né, e de como ela se tornou a pessoa que ela se tornou agora que a gente conhece ela, que ela já sofreu um abuso de um cara, né, e que ela já passou por isso, que foi uma situação muito difícil pra ela e que foi muito difícil pra ela superar esse trauma, mas que ela tava disposta a ajudar a Cheryl a superar esse trauma, que ela estaria ali do lado da namorada dela pra o que for que ela precisasse. E aí a Toni, né, como não é boba nem nada, decide se vingar de Nick St. Clair, porque afinal ele merece, né, ele abusou da Cheryl, ele drogou ela e ia, né, estuprar ela ali há algumas temporadas atrás, e aí a Toni resolve se vingar dele. Pra isso ela chama seus bons amigos Kevin e Foca, que vão e fazem um vídeo de cócegas. Então ele tá drogado e aí eles fazem lá o vídeo de cócegas que eles estão fazendo e o menino fica mortificado, assim, tipo, completamente envergonhado do vídeo, e eu acho que ele nunca mais vai encher o saco de ninguém na vida, né? Então eu gostei, acho que foi um momento bem... Apesar de não ter muito a ver com a trama em geral, eu acho que isso é uma coisa que eu falei na live, a gente tá vendo cada vez mais tramas que envolvem fitas de vídeo de alguma forma. E isso seria a temática central da temporada, né? Fitas de vídeo que a gente tinha nos posters e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma forma de conectar essa situação com todas as outras que acontecem. Além disso, a gente teve um lance com o Art, que nesse episódio ainda tava lá com o tio dele e tudo mais, tava rolando aquelas coisas. A gente ainda não sabe qual que é o problema do tio dele, o que o tio dele fez de errado, por que ninguém gosta dele. Mas nesse episódio, uma pessoa do passado do tio dele volta e a gente descobre que ele, em algum momento, virou um mercenário e começou a fazer trabalhos de mercenário. É claro que, assim, mercenários existem na vida real, né? Isso não é uma coisa que os filmes de ação criaram. Mas ainda assim, eu achei um plot bastante bizarro ser jogado do nada. E tipo assim, zero explorado até esse momento. Aconteceu, o cara veio, daí ele tava atrás do tio do Art pra matar ele, e ele tava lentamente matando as pessoas que sabiam desse esquema, né, desse negócio de mercenários, porque isso é proibido, isso é contra a lei. E aí ele acaba atacando o Art, ele ataca o Art na escola, ele ataca o tio do Art na casa dele, e aí rola tudo isso, né, pra no final o tio do Art ir embora de Riverdale e esse cara, esse mercenário que tava atrás, morreu. Mas uma coisa que ele falou é que outros poderiam vir atrás, né, do tio dele em algum momento, e acho que agora do próprio Art, né, que talvez tenha virado um alvo, já que ele sabe de tudo, sabe dos esquemas e tudo mais. Então pode ser que toda essa história seja discutida e resolvida mais pra frente, mas por enquanto eu achei, acho que um dos plots mais aleatórios. Eu até brinquei com a Valen na live, que eu falei que lá na sala dos roteiristas de Riverdale eles têm um balde no meio da sala que tem um monte de situações, e daí eles puxam uma e aí eles têm que colocar essa situação em Riverdale de alguma forma, e isso tem o negócio de cócegas, isso tem agora esse negócio de mercenários, então tipo assim, mas tudo bem, vamos seguir, gente, tá tudo certo. E aí depois disso a gente tem a Verônica, que também tá passando por poucas e boas, né? A Verônica, nesse episódio eu gostei porque ela ficou mais afastada daquele lance de negócios dela, da rixa dela com o pai dela, e ela foi seguir a vida dela, né? Tipo, ela foi ver o que ela vai querer fazer no futuro. E é nesse momento que ela vai para Nova York e encontra ninguém menos do que Kate Kinney. Esse momento foi incrível. Kate Kinney é interpretada pela Lucy Hale, e aqui no canal eu fiz um vídeo contando
tudo sobre Kate Kinney, então clica aqui no izinho pra assistir esse vídeo, tá muito legal, juro, tá muito legal o vídeo, não é porque eu fiz, é que tá muito legal mesmo. Kate Kinney é um spin-off, é uma série derivada de Riverdale que se passa no mesmo universo, né, então a gente teve a apresentação da personagem em Riverdale pra chamar todo mundo pra assistir Kate Kinney. Lá no vídeo eu contei mais informações sobre a série, então vocês podem ir lá, mas eu acho que foi um toque muito legal pra série, foi um toque muito legal pro episódio mesmo, da gente ver a Kate, da gente ver a relação de amizade dela com a Verônica, foi um momento da gente ver a Verônica também mais pé no chão, falando de algumas coisas do futuro dela, do que ela gostaria de fazer. Ela vai fazer a entrevista pra uma outra faculdade em Nova York, que é Barnacle, e aí no final do episódio a gente descobre que ela passou pra essa faculdade, ela vai pra essa faculdade em Nova York. Ela também contempla um pouco do futuro dela com o Art, ela sabe que o Art não tem intenção de sair de Riverdale, né, e nesse episódio o Art também bate nessa tecla de que ele precisa ficar em Riverdale, lá é onde tá o legado dele, é o que ele gostaria de continuar e de honrar a memória do pai dele, né? E eu acho que isso é muito legal porque traz a gente pra uma coisa um pouco mais pé no chão, mas que eu acho que é muito importante da gente comentar também, que são esses problemas mundanos, né, que os adolescentes de Riverdale não costumam ter, que é pra qual faculdade a gente vai, se a gente vai ter um relacionamento à distância ou não. Eu gostei muito, né, dessa parte. E aí vamos falar de Beth e Jug, né? A Beth e o Jug, eles estão ainda naquele vai e vem com o Stonewall, né? O Jug, ele foi fazer o duelo com o Brett nesse episódio, então eles fizeram 3 duelos. Um que era esgrima, um que era boxe e um que era xadrez. Então, enquanto tava rolando esses duelos, a Beth, que foi suspensa da escola e proibida de ir no baile de formatura, ela resolveu investigar mais a fundo tudo o que aconteceu com o Mr. Chipping, né? Porque ela acha que não foi um suicídio, então ela foi falar com a mulher do cara, né, a viúva dele, e aí essa viúva falou que ela não acreditava que o marido estivesse tendo um caso com aquela estudante, que no caso é a dona, e aí a Beth conversa com o Muzi, que estava sumido também, outro que foi esquecido e voltou, né, na verdade ele sumiu mesmo e agora ele voltou, já que a série dele, Daybreak, foi cancelada, então quem sabe agora ele volta pra Riverdale, né. O Muzi voltou e aí a gente descobre que ele foi mesmo pro exército, e que, na verdade, o Mr. Chipping tinha uma influência muito grande nas decisões que ele tomava. Então, tipo, quando ficou dependendo dele ir pro exército, se ele quisesse ou não, o Mr. Chipping tava lá, tipo, não, vai lá, não sei o quê, né? Então, começou a ficar uma coisa meio esquisita. E aí, o Muzi comentou que o Brett tinha uma fita dele fazendo sexo com um menino lá de Stonewall, que ele teria gravado isso no quarto, né? Porque vamos lembrar que o Muzi era o colega de quarto do Brett antes do Jug, né? Antes dele ir embora, o Muzi desapareceu e aí o Jug virou colega de quarto do Brett. E aí, né, isso nos lembra que uma vez, quando a Beth e o Jug estavam lá no amorzinho, tinha uma câmera filmando os dois e a gente acha que foi o Brett. Mas a gente ainda tem plot twists pra esse episódio. O que acontece? A Beth vai invadir Stonewall pra procurar essas ditas fitas pra encontrar essas provas contra o Brett, que o cara é completamente sociopata. Aí ela aproveita que ele tá distraído ali com o duelo com o Jug, né? Eles estão ali no momento do duelo de xadrez e ela invade o lugar onde eles têm os encontros da sociedade secreta lá, do Caveira e Penas, Penas e Caveiras, Asas e Penas, eu não sei, mas não lembro o nome, gente. E aí, a Beth e a Alice estão lá, que inclusive elas estavam bem juntinhas ali fazendo detetive as duas juntas, já que a Alice foi demitida do emprego dela. E aí elas encontram uma parede falsa que tem várias fitas, e a Beth começa a recolher todas essas fitas, e aí quando o Brett chega, ele fala que na verdade essas fitas são as confissões que ele grava quando as pessoas decidem entrar para a sociedade secreta dele. É claro que assim, a gente tá acreditando simplesmente na palavra dele, mas a gente sabe que de fato rola essa confissão, né? O Jug fez essa confissão alguns episódios atrás, e que isso é verdade. Então é possível que ele tenha essas fitas e tenha guardado as fitas de sexo em um outro lugar, talvez não na escola. Mas aí o que acontece? O Jug desiste do jogo, né? Ele dá a vitória pro Brett, na verdade, e vai embora com a Beth pra casa. E aí quando eles estão em casa e eles começam a ver as fitas cassetes, a Beth guardou uma, né? Ela escondeu uma, que é a da dona. E aí quando ela vê a dona tá confessando lá no negócio do Penas e Caveiras que ela tinha um caso com um cara chamado Mr. Cotter, e ela descreve exatamente a mesma coisa que ela tinha acusado o Mr. Chipping de fazer. Então o Mr. Chipping talvez realmente não tenha tido um caso com ela e ela fique só repetindo essa história por algum motivo obscuro. E aí, né, a teoria que a gente criou, e que eu já tinha falado isso alguns episódios atrás, é que a dona talvez seja a verdadeira mente criminosa por trás de tudo. A gente acha que o Brett é o cara que, tipo, tem alguma coisa contra o Jughead, quer ir atrás dele e tal. Claro que a gente começou a criar teorias de que talvez ele seja apaixonado pelo Jughead, por isso que ele é tão obcecado por ele e pela Beth, mas depois desse episódio eu começo a achar que a verdadeira mente por trás de tudo é a dona, e o Brett, ele acha que ele é o líder, ele acha que ele tá no comando, mas na verdade a dona
Donna é a pessoa que tá, tipo, puxando as cordinhas ali, né, e controlando tudo e fazendo as coisas acontecerem. E até talvez a pessoa que tem essas fitas de sexo do Muse e do Jug não seja o Brett e sim a Donna, porque afinal ela namora com o Brett, então seria tão fácil pra ela colocar uma câmera escondida no quarto do namorado dela pra filmar as outras pessoas. E aí talvez ela esteja, né, manipulando o Brett de alguma forma pra ajudar ela sem saber que na verdade todos os planos vêm diretamente dela. Então ela pode ser a mente por trás de tudo e ela pode estar diretamente ligada à morte do Jug, à possível morte do Jughead, que deve estar se aproximando assim rapidamente, deve acontecer nos 2 próximos episódios, 3 próximos episódios, porque assim, a gente tá muito perto de todos os saltos temporais que a gente viu até agora, né? Inclusive nesse episódio não teve salto temporal, e isso pode significar que a gente tá se aproximando muito rapidamente desses acontecimentos serem no presente. E a Donna, ela sempre esteve presente com o Brett ali nos momentos, menos no momento que ele tá conversando com a Beth, mas quando eles estão identificando os assassinos do Jug, a Donna tá lá, né, do ladinho dele ali, só comandando as coisas e tudo mais, né? Então, eu acho que é possível, né? E eu acho que talvez esse episódio tenha dado essa dica de que ela é a verdadeira mente criminosa. Então assim, ó, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Brett é o responsável ou vocês acham que a Donna é mais mente criminosa do que ele? Deixa aqui nos comentários pra mim. A gente assiste o 13º episódio de Riverdale na semana que vem, e aí em seguida a gente tem uma semana de atos. Então pode ser que o episódio da semana que vem seja ainda mais babado, tiro, gritaria, confusão, um monte de coisa. Porque vai ter uma semana ali que a gente vai ter que ficar tipo, meu Deus, e agora? Tô animada pra assistir o episódio da semana que vem. Eu gostei desse episódio, achei que ele teve uma dinâmica muito boa, acho que ele teve um ritmo legal, acho que sim, tem algumas coisas que ainda são um pouco absurdas, mas eu acho que a essa altura a gente só abraça e fala, beleza, vamos aí, entendeu, Roberto? É nóis, tamo junto, vamos seguir assistindo, e aí a gente vê se esse negócio de costas vai dar algum lugar, se esse negócio de mercenários vai dar algum lugar, ou, né, se a gente só tá se divertindo mesmo. Então a gente se vê no próximo vídeo, um beijo!